O Momento BRC Lightning objetiva apresentar dicas e informações para empresas e profissionais que projetam ou mantêm sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. BRC Lightning é uma empresa de engenharia que tem uma plataforma na internet com ferramentas para auxiliar os profissionais e empresas de forma ágil, com mobilidade e otimização de recursos humanos e materiais. Desta forma, a BRC Lightning se apresenta como um parceiro de confiança e segurança. Neste momento, o BRC Lightning são apresentadas a concepção, particularidades e limites do método do ângulo para dimensionamento de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. No método da esfera rolante, a envoltória do volume de proteção é delimitada por um círculo de raio igual à classe de proteção definida pela análise de risco. O centro desse círculo está situado na interseção de outro círculo, com o centro no topo do captor, e uma reta imaginária, paralela e afastada da superfície de referência de valor igual ao raio da classe de proteção. Mas qual a conexão do método do ângulo com o da esfera rolante? A conexão entre os dois métodos está no fato de que este é o ângulo da bissetriz entre as retas tangente à esfera rolante no ponto A e a secante entre A e B. Considerando a apresentação prévia, pode-se definir que o volume de proteção de um mastro isolado corresponde a uma revolução de uma área triangular que é dependente de altura do captor e da classe de proteção. Como observado, o ângulo alfa varia para cada altura do captor e pode ser calculada pela equação a seguir, porém limitada à altura de 2 metros, pois abaixo desse valor o ângulo alfa varia de forma muito significativa para pequenas variações de altura do captor. Como demonstrado, pode-se considerar que o método do ângulo é uma variante do método da esfera rolante. Então, quando se sobrepõe as áreas geradoras dos volumes de proteção dos dois métodos, observa-se que o método do ângulo é mais conservador quanto à distância horizontal protegida e o método da esfera rolante para alturas mais próximas do eixo do captor. A plotagem gráfica dos ângulos alfas para as diversas classes de proteção, calculados pelas equações apresentadas anteriormente, reproduzem a figura 1 da ABNT-NBR 5419, parte 3. Essa abordagem matemática nos permite avaliar aspectos importantes do método do ângulo e seus limites. Como assinalado, a distância máxima de proteção horizontal ocorre quando o captor tem uma altura equivalente, aproximadamente, a 60% do raio da classe de proteção. Também se observa que captores com altura igual ao raio da esfera rolante, a distância horizontal protegida é aquela proporcionada por um captor com altura de 1/4 desse raio. Quando se emprega o método do ângulo e se analisa a plotagem de 3 dimensões, altura, distância e ângulo em um mesmo gráfico, fica evidenciado que a altura equivalente a 50% do raio da classe de proteção proporciona igual distância horizontal protegida. Isso corresponde a um ângulo de proteção equivalente a 45 graus. Então, podemos concluir que este é o limite de aplicação com eficiência máxima para este método. Pois, como fica evidente neste caso da classe 4, necessita-se aumentar a altura do captor em 6,2 metros para incrementar apenas 40 centímetros na distância horizontal protegida e a partir daí há um decaimento dessa distância. As mesmas conclusões apresentadas para a classe 4 são válidas para a classe 3. Neste caso, fica evidente a necessidade de aumentar a altura em 4,6 metros além do limite de 50% do raio da classe, para incrementar a distância horizontal protegida em apenas 30 centímetros. O mesmo gráfico para a classe 2 ratifica o que foi evidenciado anteriormente. Neste caso, necessita-se aumentar a altura em 3,1 metros além do limite de 50% do raio da classe, para incrementar a distância horizontal protegida em apenas 20 centímetros. O mesmo gráfico para a classe 1 ratifica a conclusão de que o limite eficiente para a altura de captores, quando se utiliza o método do ângulo, é de 50% do raio da classe.
Neste caso, necessita-se aumentar a altura em 2,1 metros além do limite de 50% do raio da classe, para incrementar a distância horizontal protegida em apenas 10 centímetros. Como conclusão final, pode-se afirmar que além da altura limite de 50% do raio, que está sendo considerada para o método do ângulo, há necessidade de se aumentar a altura do captor em um valor de 10% do raio, para se obter apenas 0,7% do raio no aumento da distância horizontal protegida e a partir daí, qualquer aumento na altura do captor, resultará em um decréscimo da distância horizontal protegida. Estas considerações e conclusões sobre o método do ângulo têm embasamento técnico-científico em artigo apresentado no International Symposium on Lightning Protection, 14 CIPDA, Natal, Brasil, 2017 e publicado na Biblioteca Digital i3e Explore. Para maiores detalhes, utilizem o link disponibilizado. Vocês já conhecem a BRC Lightning? Explore as suas funcionalidades e compartilhe com seus amigos essa experiência. Fico feliz em poder levar essas informações até vocês e com isso poder ajudá-los. Ao mesmo tempo fico à disposição através da BRC Lightning. Estes são os nossos canais de contato. Conte conosco para o que precisar. Mas, também gostaríamos de contar com seus comentários e conhecer as suas demandas, para poder atendê-los melhor. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos siga nas redes sociais. Contamos com todos e o nosso muito obrigado!